Fala família, boa noite a todos vocês, ou bom dia ou boa tarde, seja lá o horário que vocês estão assistindo. É... Eu queria falar hoje nesse vídeo, falar sobre a temporada do Goiás, já que acabou, já que de vez se encerrou toda a trajetória do Goiás em 2025, né? De uma maneira triste, de uma maneira sádica, de uma maneira, assim, terrível, terrível. Essa é a palavra que tem que ser usada. É terrível a temporada do Goiás. Bom, vamos lá. Deixa eu falar primeiramente vamos começar do começo, né? O Goiás ele tem uma participação no Goianão 2025 assim, assustadora. 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 O Goiás ele termina a temporada passada com um técnico que entregou 7 jogos de invencibilidade pro Goiás. Eu já vou falar dele, tá? Do inominável. Do burro. Do 7 vezes rebaixado para a Série B. Eu já vou falar dele. O Goiás ele termina a temporada passada, em 2024, faltando um ponto para subir. Assim, um ponto, cara, tira muita gente, né? As coisas estão ruins pra gente, mas tem time que tá pior. O Novo Horizontino bateu na trave 3 vezes, sabe? O Criciúma tava com a classificação na mão. Se o Criciúma tivesse empatado, tava classificado. E então assim, a nossa situação, ela tá menos pior que a dos outros, mas ainda assim é uma situação horrível. É uma situação horrível. Mas ano passado terminou a temporada faltando um ponto para subir. E ano passado foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Perdeu jogos que não podia ter perdido. Perdeu para Ituano dentro de casa. Perdeu para Botafogo de Ribeirão Preto. Perdeu, enfim, perdeu alguns jogos. Eu não vou me lembrar de cabeça, obviamente. Mas perdeu alguns jogos que, se tivesse ganho, estaria jogando a Série A essa temporada. Mas não ganhou. Nessa temporada, o filme se repetiu. Eu bati ontem no martelo aqui que o Goiás ele perdeu jogos ou empatou que bastava um minuto a mais ele vencia a partida ou empatava. O Goiás perdeu para o Atlético dentro de casa. O Goiás perdeu para a CRB dentro de casa. Perdeu para Botafogo de Ribeirão Preto, que é um clube que estava brigando contra o rebaixamento. Um clube que estava brigando contra o rebaixamento. Vou até pegar a tabela da Série B para mostrar aqui para vocês alguns clubes que o Goiás perdeu. Perdeu para o Atlético, terminou em 15º. Perdeu no primeiro turno para América Mineiro, que terminou em 14º. Não ganhou do seu adversário, que terminou em 13º. Não ganhou da Ferroviária no segundo turno, que terminou em 17º. Não ganhou do Amazonas no segundo turno, que terminou em 18º. Não ganhou do Volta Redonda, que terminou em 19º. E por fim, não ganhou no primeiro turno contra o Paysandu, que terminou em 20º, lanterna. Se eu não me engano, com 7 rodadas de antecedência de rebaixamento. Cara, sendo muito sincero, tem jogo aqui que, se eu contar para vocês a história, vocês não vão acreditar. O Goiás estava ganhando do Ferroviária até os minutos do acréscimo. Tava ganhando. Começou ganhando contra o Botafogo com um gol com menos de um minuto. Eu lembro que eu cheguei atrasado nesse jogo.
Cara, é cada história que conta que você fala, tá aí, tá aí. E eu vou usar uma frase que eu vi no perfil do canal Sou Esmeral... no perfil do Sou Esmeraldino, no Instagram. O Goiás, ele perdeu para si mesmo. O Goiás, ele perdeu o Goianão por culpa da diretoria, por culpa de quem tá de dentro. Perdeu a Copa Verde por conta dos jogadores. Perdeu o Brasileirão por conta do todo, do macro. Tudo estava errado. Tudo terminou errado no ano do Goiás. Começou errado, na verdade, né? Um ditado que eu conheço muito nada que começa nada que começa errado termina bem. Nada. Embora na Série B muitos clubes ficam na zona de baixamento até a 15ª rodada, tem uma virada de chave e é classificado, né? Ou tenta a classificação, né? Coisa que o Criciúma quase fez, né? O Operário começou o campeonato bem. A Chapecoense na segunda rodada era... Tudo bem, a segunda rodada não define nada do Goianão, do Brasileirão. Mas a Chapecoense na segunda rodada, por exemplo, era 19ª colocada, 18ª. Então, tudo resulta no que a gente viu ontem, né? E agora voltando lá ao Goianão, quando eu tava falando, o Goiás, ele termina a temporada de 2024 com 7 vitórias consecutivas, uma das maiores, se não a maior sequência de vitórias da Série B. A diretoria decide não renovar com o técnico que fez esse feito, que até então era um técnico ok, era um técnico que estava entregando resultados, era um técnico que estava entregando esperança. O Goiás batalhou até o final pelo acesso. Então compensou, né? Pelo menos o Goiás mostrou que tinha como, era só mexer umas peças para a próxima temporada começar bem. E aí a diretoria decide contratar um técnico que não fez nada por merecer esse cargo, que foi o Jair Ventura. Tudo bem, Jair Ventura, todos os técnicos que eu vou falar aqui, eles estão dando voltas por cima, tá? O Wagner Mancini, ele subiu ele tá ganhando partida atrás de partida com o Bragantino. O Jair Ventura tá dando uma esperança pro Vitória, tudo bem. Mas no meu time, não jogou bem. Não foi bem, em momento nenhum. Pelo menos o Jair Ventura nunca entregou nada pro Goiás Esporte Clube. Nunca entregou nada. Mas nada. Você não consegue falar um feito do Jair Ventura no Goiás Esporte Clube. E o que fez a diretoria demitir um técnico que tinha 7 vitórias consecutivas para contratar um técnico que não fez nada no Goiás Esporte Clube? Resumindo, desperdiçou o campeonato goiano. Campeonato esse que o Goiás é o maior da competição por pelo menos 10 temporadas. Em 2035, o Goiás vai ter a maior quantidade de títulos que tem. Se não ganhar nenhum até 2035, vai continuar tendo a maior quantidade de títulos na competição. Mas do mesmo jeito que eu falo essa estatística, essa informação, eu falo para você também que o Goiás não ganha há 7 anos. Desde 2018 o Goiás não ganha um Goianão. E é um campeonato que é uma obrigação o Goiás ganhar todo ano. Pode ganhar 10 anos seguidos. O 11º é obrigação o Goiás ganhar. E a diretoria desperdiçou
o Campeonato Goiano. Desperdiçou. Assim como desperdiçou a temporada inteira. E aí a gente vai pra Copa Verde. Assim, cara, eu vou ser muito sincero quanto a vocês. A Copa Verde é um campeonato que o Goiás ele tem que estar nos 4 finalistas. Nos semifinalistas o Goiás tem que estar. O Goiás tem que jogar preocupando com a semifinal. Porque da primeira partida até a semifinal, ou ele vai pegar um União Rondonópolis, um Souza da Paraíba, sei lá, um time do Mato Grosso, não sei. Mas ele sempre vai pegar um time fraco. Então o Goiás ele tem que preocupar do semifinal para frente. E o Goiás ganha do Cuiabá e joga contra o Paysandu, que mais uma vez terminou o campeonato em 20º. Em 20º. Cara, o jogo contra o Paysandu eu não falo muito não, porque, assim, já era um indício da ideia de Wagner Mancini, o inominável, que era fazer o gol e retrancar o time. Tanto é que quando tem o gol, o time retranca e nos últimos minutos do jogo, o Goiás sofre o gol que leva para os pênaltis, e aí os jogadores mais peidões que passaram pelo Goiás Esporte Clube são os jogadores mais fracos emocionalmente, tá? Que a diretoria apoia, que a torcida apoia, né? Porque eu não sou de criticar a torcida, longe de mim criticar a torcida do Goiás, mas pelo amor de Deus, a gente criou um movimento que não podia criticar, não podia vaiar jogador. Não podia vaiar jogador. Não podia vaiar jogador. Eu entendo que a torcida ela tá no estádio para apoiar, desde que seu time faça por merecer. Assim como o Goiás não fez o segundo turno inteiro. Se a gente pegar o segundo turno do Goiás, é um segundo turno de meio de tabela. Meio de tabela. De um 15º, de um 13º, de um 11º. Coisa que o Goiás não pode se contentar. O Goiás não pode se contentar na 13ª colocação de um campeonato. Tô falando em relação ao segundo turno. E assim, os jogadores na final da Copa Verde peidaram em um estádio com 30 mil torcedores, mais de 30 mil torcedores. A sua torcida inteira apoiando. Em qualquer lugar do mundo, o Goiás teria ganho esse jogo. Ou o time que estaria jogando nessas condições ganharia esse jogo. Mas não. Porque o Goiás esse ano tem, sei lá quantos jogadores no elenco. Dessa quantidade de jogadores, 3 não são peidões, que são os goleiros. Porque o Tadeu, eu não critico o Tadeu de forma alguma, eu me recuso a fazer isso. E os outros 2 não jogam, então eu não sei falar. Mas os restos todos os outros jogadores, independente, pode ser um baita jogador, mas todos os outros jogadores são peidões, são amarelões. Se acovardaram diante de um estádio que começa ganhando, né? E aí, voltando na Copa Verde, o time perde. Qualquer time que jogasse nas condições que o Goiás jogou teria vencido a partida de 2-0, 3-0. A torcida não deixou de cantar 90 minutos. Minto. Porque cantou antes do jogo. Antes do jogo teve uma festa, luz, LED e tudo mais, fumaça. E o time se acovardou. Nos últimos minutos, tudo bem, a perna pesa. Mas, cara, você teve 90 minutos para fazer um gol a mais. 90 minutos para fazer 2-0, cara. Num time que é ruim. O Paysandu é um time ruim hoje. A temporada inteira do Paysandu foi uma temporada vergonhosa. São 5 vitórias em 38 jogos no Goianão, ou no Brasileirão. E o Goiás não conseguiu fazer 2-0. Porque o inominável é burro. É burro.
E aí eu implico agora no Brasileirão. O Goiás no Brasileirão passou grande parte do primeiro turno em primeiro. A gente tá falando aqui de rodadas que o Goiás tinha 14 pontos de diferença pro quinto colocado. Então, o Goiás passou boa parte do primeiro turno no G4. Em um momento, no meu Instagram, que eu vou deixar os arrobas aqui embaixo, em um momento no Instagram, eu falei que a gente tem que começar a falar de título. A gente tem que começar a falar de título. Porque o campeonato já tá ganhando. Talvez eu ziquei. Eu acho que eu ziquei. Eu confesso aqui. Mas, inclusive, se tiver uma chuva de Xuxa no meu colo, que é Pelé. Porque puta que pariu. Eu falei que o Goiás ia ganhar do Remo, não ganhou. Falei que o Goiás ia ganhar o título, não ganhou nem a classificação. Então, tipo assim, se eu falar que vai cair um raio na minha cara agora, é capaz de cair um tubarão. Mas assim, em dado momento do Campeonato Brasileiro, o Goiás, a gente tava pensando já em título. Aí não era só eu, vários torcedores também estavam pensando em título. E simplesmente o Goiás entregou o campeonato de bandeja para os outros 4 times. E aí eu acho que o maior erro foi a diretoria esperar tanto tempo para demitir o Wagner Mancini. Cara, assim, não é o pior técnico do mundo, eu vou ser muito honesto aqui, não é o pior técnico do mundo e nem o pior técnico que já passou no Goiás. Longe disso. Tem técnicos que fizeram muito menos e ficaram muito mais. Ou tiveram mais respaldo, né? Mas, cara, você tá vendo o barco afundar, você tá vendo a casa cair e você não faz nada para impedir. A diretoria é mais incompetente ainda que os técnicos. Porque o Fábio Carille também trocou 6 por meia dúzia. Wagner Mancini pro Fábio Carille é tudo farinha do mesmo saco. Faz gol ou retranca, faz gol ou retranca. Retranqueiro puro. E a diretoria é mais incompetente ainda. É muito mais incompetente. Sabe? Tanto de demorar a demitir o Wagner Mancini, que pra mim, pelo amor de Deus, você tá vendo o seu time perder pra Chapecoense. Não, pra Chapecoense já era o Fábio Carille. Tá vendo o seu time perder pra, sei lá, empatando com o Ferroviário, empatando com o Volta Redonda, empatando com o Coritiba, jogando mal pra cacete. E a diretoria segurando o cara. Eu não entendo por quê. Parece que falaram, né, de rescisão e tudo mais. Eu, sendo muito sincero, cara, o Goiás é o maior do Centro-Oeste. Ele tem que ter dinheiro pra uma ação. Tem que ter dinheiro pra uma ação mais rápida, mais emergencial. E não fez. Esperou o barco afundar pra tomar uma atitude. Tarde demais. Tarde demais. E nessa reta final, o Goiás ele teve uma respirada forte, cara. Eu parabenizo isso. Porque mesmo com o pior futebol apresentado nos últimos 20 jogos, o Goiás teve uma respirada e ganhou de Cuiabá, fora de casa. Ganhou do Criciúma, que era um tabu, né? O Goiás nunca tinha vencido o Criciúma no Heriberto Rios e venceu. Venceu o Novo Horizontino pela segunda vez seguida, não deixou o Novo Horizontino subir. Mas na reta final, na hora que precisava, peidou. Cagou. Então, assim, essa temporada pra mim provou que todos esses jogadores, todos desse ano, são peidões, são cagões. Na hora que precisou desses jogadores, não fizeram nada pela camisa. O único que fez, cara, que aí eu vou entrar em outro mérito, né? A gente criou um movimento aqui, a torcida, de não pode vaiar. Que eu já vou falar mais sobre isso, né?
A gente criou um movimento aqui, os torcedores, não pode vaiar, tem que apoiar. Eu vi gente ameaçando, xingando o torcedor, porque tem que vaiar, ou tem que apoiar. Não pode reclamar, você tem que ver. Isso com a Chapecoense vencendo com 5 minutos de jogo, por conta de um pênalti imbecil. Mas que porra é essa, cara? De não poder vaiar um time que toma gol com 5 minutos de jogo, velho. Isso não existe. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Por um pênalti imbecil de um jogador mais imbecil ainda. Um jogador pior ainda. E um jogador que estava envolvido em trapaça, tá? Vale lembrar isso. O jogador em questão estava envolvido em trapaça. Comprovado, foi banido. Isso não é achismo. Isso saiu em notícia. O senhor Moraes estava envolvido em trapaça quando jogava pelo Juventude. E o Goiás trouxe um jogador assim, que é um tipo de desserviço ao esporte, tá? E aí a torcida não pode vaiar os jogadores, mas eu tenho que reclamar e falar que a culpa do Goiás ser essa nhaca que é hoje é do Tadeu. Eu tenho que ouvir torcedor falar que a culpa do Goiás não subir ou então não ganhar Goianão é do Tadeu. Sendo que se não fosse o Tadeu, o Goiás não jogava a Série B. O Tadeu salvou o Goiás inúmeras vezes em jogos decisivos. A culpa não é do Tadeu. Se o Tadeu tivesse um... Aí o povo fala, né? Não, mas Arley ganhou uma Série B, Arley não sei o quê. Se o Tadeu tivesse o time que o Arley tinha, o Tadeu era o melhor goleiro do mundo, nem aqui ele tava. O Tadeu é goleiro de Série A. E por amor à camisa, que nenhum jogador do elenco tem, por amor à camisa, o Tadeu fica no Goiás. Mas a torcida, em vez de reclamar de um jogador que é burro e se envolveu em trapaça, em casa de aposta, eu vou vaiar um jogador que honra a camisa. Que quando faz gol, beija a camisa. Então, assim, eu não entendo. Eu só sei que essa temporada é esquecível. Assim, daqui 3 anos o Goiás está em uma situação, se Deus quiser, muito melhor que essa, e esquecer essa temporada, que para mim foi de longe a pior temporada que o Goiás teve. Não, o não acesso na Série A não é pior que o título da Sul-Americana, que o vice da Sul-Americana, obviamente. O vice da Sul-Americana é muito pior do que não subir para a Série A. Mas no quesito toda a temporada, o Goiás teve a pior dela esse ano, em toda a sua história. Tá? Volto na próxima. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima.